Mega, duas árvores no jardim. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Hoje nós vamos estar meditando no capítulo 2, do verso 5 ao verso 16. Não será necessário nós lermos, mas nós vamos aqui pontuar todas as expressões que são mais próximas do hebraico para a sua maior edificação espiritual. Então você já vai deixando o seu like, o seu joinha, compartilhe, apoie esse canal aí, se inscrevendo e comentando, tá certo? Deus vai te abençoar e vai nos abençoar também para nos incentivar, para darmos continuidade a esse projeto tão tremendo, esses comentários e explicações de Gênesis a Apocalipse, ok? Então, qual o propósito de Moisés de seu círculo de escribas, escrevendo aqui de Gênesis até Deuteronômio? Moisés, ele vai trazer nesse segundo capítulo como fosse uma visão em 3D da criação narrada no primeiro capítulo. Mais detalhes sobre o homem, detalhes sobre o jardim. Esse é o propósito do capítulo 2. Então, pessoas que falam de muitas controvérsias entre um capítulo e outro, incoerência, não tem coerência, que a Bíblia não tem confusão. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, o que tem aqui são dois pontos de vista que ele oferece para enriquecer a narrativa, certo? Então, versos 5 e 6 vão falar muita expressão campo, plantar, regar, porque Deus está falando aqui, através de Moisés, sobre um futuro ofício, uma prática do homem. Então, nós vamos ver mais no final desse vídeo. Já no verso 7, vai aparecer uma palavra diferente que eu nunca vi em tradução nenhuma bíblica, só nessa Bíblia textual, que Deus insuflou nas narinas do homem. Do pó da terra, Deus fez o homem, não é do solo, e insuflou. Então, essa expressão insuflar, a gente vê nas traduções comuns que é soprar, mas aqui nós vemos insuflar e traz uma ideia interessante quando você vê um pneu sendo insuflado, né? E de ar, quando você sopra uma bexiga, quando você enche uma boia para uma criança na piscina, então você insufla. Então dá a ideia de algo que saiu de dentro de você, essencial de você, e foi colocado ali e insuflou aquela boia, por exemplo. Então Deus insuflou do interior dele, Deus ministrou a essência sobre o homem. Isso é lindo demais, e essa expressão insuflar é bem elucidativa, de acordo com o original hebraico. Então o verso 7 fala essa ênfase. O verso 8 vai trazer a expressão Adonai Elohim, o Senhor, plural majestático. Adonai Elohim, então, plantou no Éden um paraíso, não é? Colocou um paraíso no Éden. Então eu sempre falava jardim no Éden, jardim no Éden, jardim no Éden, e você vê várias traduções, só essa expressão. Hoje eu entendo que a melhor opção, a melhor tradução não é jardim no Éden, mas o paraíso no Éden. Por quê? Porque lá a palavra original mostra que pode ser tanto jardim como paraíso. Sempre aparecem as duas palavras. Por que a minha opção em comentar como paraíso no Éden? Por causa do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus lá na cruz, no Calvário, na hora de salvar aquele homem, aquele ladrão na cruz, ele disse: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ali não caberia Jesus dizer: hoje mesmo estarás comigo no jardim, não é? Então, se Jesus falou no paraíso, eu vou preferir ficar com essa expressão, que ela é mais coerente pela confirmação à boca do próprio Senhor Jesus. Essa expressão jardim ou paraíso vai aparecer 5 vezes nessa passagem. Então, significa que é algo muito sério e tem uma ênfase, então nós devemos ter a interpretação correta. Então, pare, pense, ore e veja se não é mais coerente, se não amplifica mais seu entendimento nessa passagem, quando você pensa em um paraíso, ok? Então, vai aparecer também a palavra Aleph Tav, não é? Aparece no antigo, eu deixei para explicar essa expressão em relação a Deus. Aleph Tav é o mesmo que dizer alfa e ômega, só que Aleph Tav são a primeira e a última letra hebraica, para falar dessa totalidade, dessa soberania de Deus. Então aparece a palavra Adonai, a palavra Elohim e a palavra Aleph Tav,
todas essas 3 palavras direcionadas para Deus, em relação a Deus. Só que cada um numa função específica. Por exemplo, quando aparece Elohim ou Aleph Tav, está dizendo do braço executor de Deus, quando Deus quer executar, porque pôr em prática. Ele fala, aí aparece Elohim. Ele age, então aparece Aleph Tav. Não é? Então, Deus colocou o homem e pôs o homem nesse paraíso que Deus havia formado. Aí aparece a expressão Aleph Tav, não é? O alfa e ômega que João vai citar no Apocalipse. No verso 9 nós vamos ver aparecer a expressão das 2 árvores. As 2 árvores, em primeiro lugar a ordem, aparece em primeiro lugar a citação da árvore da vida e em segundo lugar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa ordem já precisa falar para nós, uma ênfase que Deus dá sobre a árvore da vida, não é? Depois vai aparecer mais uma vez a árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois não aparece hora mais nenhuma na palavra. Enquanto a palavra, a expressão árvore da vida vai aparecer também no Apocalipse, no fim dos tempos. Então é importante você notificar o que significa, não é? Essas 2 árvores no meio do jardim significam 2 caminhos que Deus já estava ensinando o homem a fazer boas escolhas, não é? Ou escolher a árvore da vida, significa a presença de Deus e a comunhão com Deus, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é exatamente vida independente de Deus e todas as suas consequências. Eu aproveito para falar para você dar um confere nesse último vídeo que nós postamos, que é Nova Ordem Mundial. Eles querem apagar nossa memória. E aí nós vamos falar um pouco aí sobre a gnose. Gnose é conhecimento, a mesma palavra de árvore do conhecimento do bem e do mal e todas as suas origens, não é? Muito interessante. Então, dando sequência aqui no verso 10, vai aparecer, tem a citação das 2 árvores que representam 2 caminhos, que representa o desafio do homem obedecer a Deus, do homem escolher a presença de Deus, não é? Então, aparece essa citação dessa árvore 2 vezes na Bíblia e não aparece mais. Conhecimento do bem e do mal. Então, não é uma ênfase de Deus. A ênfase de Deus é para a árvore da vida, que é a mesma representatividade de Jesus. A árvore da vida é coisa maravilhosa. É citado várias vezes depois aí na palavra, em provérbio, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não é mais citada. Não é isso? É algo para a gente perceber e ser edificado sobre isso aí. Qual a ênfase que Deus quer para nós, não é? No verso 10, ele vai citar um rio com 4 canais. E é muito lindo porque no Salmo 46 vai dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio. Então, esse rio, um rio representa Jesus também. Então, tem uma figura na água, o rio, e uma figura na terra, a árvore da vida, trazendo a pessoa de Cristo Jesus, não é? Então, Jesus ali na centralidade da criação. Então, há um rio, não é? Que Deus criou ali. E deste rio saem 4 canais, 4 braços. E esses rios, não é? O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Redkel, aqui no original aparece essa expressão, uma outra palavra para o rio Tigre. E esses rios, eles têm uma expressão para cada um, não é? Ele, primeiro rio, ele fala que ao redor desse rio, na região desse rio, tem um ouro muito bom, muito puro, mas na frente nós vamos falar sobre o ouro, não é? Que é um assunto muito tremendo na palavra, e depois vai falar sobre rios de localidade. O Gion circunda a região de Cuxi, e o Tigre, que é a região da Síria, e o Eufrates, não existe comentário nenhum aqui na Bíblia, mas vai ser o rio mais citado na Bíblia dentre esses 4 e vai aparecer no Apocalipse. Então, dessa seção aqui da palavra, o que é que vai aparecer no Apocalipse? Anote aí que é importante esse spoiler, né? Vai aparecer a árvore da vida e o rio Eufrates. Por que será? Aqui no Gênesis não fala nada sobre o Eufrates, mas depois é o rio que vai ser mais comentado na palavra em relação a esses 4. Esses rios, número 4 na Bíblia fala de totalidade,
né, de completude, não é? Então, e de limites, não é? Os 4 cantos da terra, os 4 ventos dos 4 cantos da terra, não é? Então você já ouviu essa expressão. Então a palavra também fala de 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e a palavra também fala de 4 seres, essa expressão 4, esse número vai aparecer várias vezes para trazer a ideia de totalidade, e é muito interessante. Se o número 7 fala de plenitude, o número 4 fala de totalidade. Esses 4 rios são realmente proféticos. E é interessante que o último rio que nada se fala sobre ele, que é o Eufrates, é exatamente o que vai aparecer no Apocalipse, escrito pelo último evangelho de João, e João também vai escrever Apocalipse. É um alinhamento muito interessante aí também, né? Então, já chegando para o final aqui do comentário, o verso 15, nos ensina o princípio de mordomia, onde Deus, Aleph Tav, colocou o homem para guardar a terra e trabalhar e regar a terra. A expressão aqui, cultivar-se e guardar-se a terra, não é? Ali no paraíso que foi colocado na região do Éden, certo? Então, por que? Se Deus já tinha criado toda sorte de árvores frutíferas, bonitas e cheias de sementes, por que o homem ia guardar e lavrar a terra e cultivar a terra? Porque este é um princípio de mordomia. Nós vamos ver em Jesus também que Deus não gosta de desperdício, Deus não se agrada. E mesmo Jesus fazendo a grande multiplicação dos pães, e sobrava pão e peixe, a grande multiplicação dos pães e dos peixes, no final ele deu um comando para arrecadar, para recolher tudo que sobrou, não é? Isso é um princípio de mordomia, de não ao desperdício. Então, olhando para Jesus, nós entendemos que, apesar de ter abundantemente aqui no paraíso, Adão tem toda sorte de frutos, mas ele tinha uma ocupação, ele tinha um cuidado, ele tinha uma formação, um princípio de preservar, já traz a essência ecológica mesmo de cuidar, de preservar e de cultivar e guardar aquela região tão bonita, né? Hoje nós temos quebrado assim todos os princípios de preservação da natureza e esquecido o princípio da mordomia. É uma grande lição, não é? Que Jesus nos traz. Então, nós vemos também que se tem essa lição com o primeiro Adão, tem no último Adão também o princípio da mordomia, de guardar, de cultivar, de economizar, de não desperdiçar, de valorizar o que Deus nos dá. E para findar, a grande proibição, não é? Diz que poderia comer livremente. Poucas Bíblias falam a expressão livremente, que Adão poderia comer livremente de toda árvore. E ali no hebraico, no original, diz assim, na linguagem poética, né? Comendo comerás. Mas na hora da proibição, que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz assim, morrendo morrerás. Então, coma livremente de toda árvore, comendo comerás. Mas na hora que você desobedecer e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás. Porque praticamente não tem superlativo na língua hebraica. Então, eles falam com ênfase. Por isso que Jesus dizia assim, em verdade vos digo. Porque não tem verdadeiríssima, então ele dizia com ênfase, não é? Aqui Deus fala, comendo comerás, morrendo morrerás. E Jesus fala, em verdade vos digo. Como é bom meditar sobre a verdade de Cristo. Deus te abençoe e que você sempre busque e deseje comer da árvore da vida. Faça a melhor escolha. Shalom.